Estamos falando sobre F5. Você já deve ter teclado isso no seu computador inúmeras vezes, atualizando informações. E você já deve ter feito isso na vida. Na vida, vira e mexe, a gente precisa atualizar conhecimento, atualizar nossos planos, projetos, coisas que nós imaginávamos fazer e que vai chegando o fim do ano, a gente vai notando que não vai dar conta. Talvez o simples fato de nós estarmos vivendo num país que passa por uma crise muito séria tenha feito com que alguns dos nossos sonhos, projetos tivessem ou ficado para trás ou deixado ali em stand-by. Você talvez, olha, não vai dar para fazer em 2015, vamos deixar para 2016. E também, esse é o momento propício de começar a planejar algumas coisas, começar a imaginar como é que você quer que seja o seu 2016. Eu sei, por exemplo, que tem gente planejando casar em 2016, eu sei que tem gente planejando noivar em 2016, eu sei que tem gente pensando em simplesmente arranjar alguém em 2016. A pessoa já não está naquela de casar, noivar. Arranjando alguém, a pessoa já está feliz, ela já está realizada. É a pessoa que orava há pouco tempo: Senhor, manda alguém assim, assim, assim. Aí orava depois: Senhor, manda alguém assim, assim. Depois orou: Senhor, manda alguém assim. E agora está orando: Senhor, manda alguém. Senhor, aí manda alguém, o que vier a gente vai aceitar de bom coração. E assim a vida vai seguindo. Nós vamos nos atualizando, mas é muito importante que a gente faça isso seguindo a orientação de Deus. Porque nós bem sabemos, e não adianta a gente ficar escondendo o jogo, que a nossa tendência natural é fazer as coisas para satisfazer apenas a nossa própria vontade. E depois a gente vai ver o que é que Deus tem a ver com isso. É mais ou menos assim: a gente faz tudo, planeja tudo, e depois tenta encaixar Deus em algum canto do nosso planejamento. Quase que tentar colocar Deus em alguma nota de rodapé na história que a gente está escrevendo. E a gente bem sabe, e a Bíblia diz isso, que não é assim que cristãos devem viver. Porque o cristianismo nos ensina a viver colocando sempre Deus em primeiro lugar, e aí conectando a nossa vida àquilo que Deus está fazendo. Então a ideia principal é: o que Deus está fazendo? Entra nesse lance todo. Qual é a onda que Deus já criou para você? Vá surfar essa onda. Não invente uma nova onda, não invente um novo processo. Descubra o que Deus está fazendo na história e entre nessa história que Deus está realizando. E assim nós vamos vivendo a vontade de Deus. Um dos aspectos principais e fundamentais dessa história toda é a missão que nós temos como igreja. Porque a Bíblia, desde o começo, funciona assim: Deus faz alguma coisa com alguma finalidade. Você não vai encontrar na Bíblia, em nenhum lugar, Deus fazendo qualquer coisa apenas porque Ele imaginou assim: vou fazer por fazer. Sabe aquele processo assim, que é um processo muito masculino, que o homem, ele tem mesmo essa capacidade. Ele está na frente da televisão com o controle remoto, passando por vários canais, e aí, se você pergunta mesmo para ele o que ele está assistindo, qual é a resposta? Nada. Porque ele não está assistindo nada mesmo, ele está apenas ali fazendo o quê? Ele não tem nada para fazer. Então, não tendo nada para fazer, ele faz nada zapeando alguns canais, na esperança de que o destino o coloque num bom programa. Sei lá, ele acha perdido às 3 horas da manhã um jogo de futebol ao vivo do campeonato jordaniano da 3ª divisão. E aí ele fala: poxa, até que vinha alguma coisa na televisão. Mas enquanto ele não encontra isso, ele está ali fazendo absolutamente nada mesmo. Não é assim que Deus funciona. Deus sempre tem um propósito para cada coisa que Ele faz. Deus sempre tem um plano muito grande para tudo aquilo que Ele faz, inclusive igreja.
Isso é importante ressaltar, porque muita gente acha que Deus criou a igreja para se reunir domingo após domingo. Então, se você perguntar para muita gente por que Deus criou a igreja, muita gente vai dizer assim: Deus criou a igreja para que todo domingo, às 7:30 da noite, ou 6 horas, ou qualquer horário, ela se reúna para cantar, orar, ou ouvir a palavra, e de vez em quando fazer uns batismos, de vez em quando receber uns novos membros, de vez em quando fazer umas festas, fazer um churrasco, e por aí vai, esperando o dia em que Jesus vai voltar e a gente vai morar com Ele. Não é verdade. Isso não é igreja. Porque a igreja, segundo a Bíblia, é o corpo de Cristo, ou seja, nós somos dependentes do cabeça, que é o próprio Cristo, e temos algumas incumbências, uma missão, algumas obrigações que são inerentes ao fato de ser igreja. Que funciona assim: se você é igreja, automaticamente você está ligado a uma missão que o próprio dono da igreja deu pra gente. E é isso que nós vamos ver hoje, um pouco da nossa missão. Por que isso é importante? Porque costumeiramente nós nos esquecemos disso, ou então nós não nos esquecemos, não praticamos. Então é muito importante que nós tenhamos claro em nossa mente, em nosso coração, o que é que Deus nos pede para fazer, qual é a nossa missão, e sermos incentivados a realizar essa missão dia após dia. Nós vamos ver um texto curto. Se você quiser conectar aí a sua Bíblia, vem em outras versões. Você que está nos assistindo pelo YouTube, se você quiser abrir o Bíblia online aí, mas embora acho que Francisco vai ser projetado o texto para quem está assistindo, não? Então você que está assistindo pelo YouTube, você vai ali, abre uma nova janela, digita bibliaonline.com.br, você vai selecionar o texto de João 20, versículo 19 e 23, e vai colocar ali na sua barra à direita, você vai ter lá a versão, você abre lá, coloca português, NVI, que eu acho que a segunda versão é em português, para você acompanhar o que a gente vai ler aqui, tá ok? Se você não entendeu, volta um pouquinho o cursor, uns 20 segundos, pega a explicação de novo e vai colocando repeat aí até, mas é simples, você sabe o que tem que fazer. Aliás, até aproveitar aqui, a gente fez uma campanha lá no YouTube pedindo para o pessoal que é de fora mandar uma mensagem dizendo de onde é. Então eu só quero aproveitar aqui um momento para mandar um abraço para o pessoal que até agora se manifestou. Então um abraço para o pessoal de Araraquara, Salvador, Belém e acho que é isso, o pessoal que se manifestou até agora. Um abraço para o pessoal desses lugares maravilhosos que tem acompanhado a gente. Vamos lá. Deixa eu situar você. O texto que nós vamos ler, Jesus acabou de ressuscitar. E a notícia começa a correr por aí. Já era de se esperar que uma grande parte dos discípulos de Jesus não iriam acreditar de prima nessa história. Iriam ter dúvidas. Porque você há de conver que alguém ressuscitar não é uma coisa que acontece todo dia. Eu não sei quanto a você, mas se alguém chegasse para você e falasse assim: tá ligado o velório de fulano que teve aí ontem? Não, tô ligado. Como é que foi o velório? Porque essa é uma pergunta que as pessoas fazem, né? Como é que foi o velório? Tipo, você imagina que a pessoa vai responder o quê? Nossa, foi legal, veio a bateria da Mangueira, fez um desfile ali, depois foram embora, uma coisa super legal, nossa, tava uma delícia. E aí, foi legal, mas sabe, tem uma coisa até que eu queria contar para você, que olha que engraçado. Porque a pessoa, a gente enterrou ontem, você acredita que hoje ela apareceu no centro, ressuscitou? Não é uma coisa que você espere acontecer. E se você for minimamente normal, você não vai acreditar nessa história assim. Que legal, você mandou um abraço meu? Porque sabe, a pessoa morreu, não tinha nem mandado um abraço, ficou até chato, fiquei até chateado, mas você mandou um abraço, mandei o seu abraço. A pessoa falou que inclusive durante a semana passa aqui, você fala, que legal. Essa conversa não existe. Se alguém chega pra você e fala, o fulano que a gente enterrou ontem ressuscitou, você vai falar assim, cara, como assim ressuscitou? Não, ressuscitou, tem um monte de gente que falou que viu lá na praça. Cara, esse pessoal tá louco. Esse pessoal entrou numa histeria coletiva e está vendo coisa. Exatamente como aconteceu na época com Jesus.
Então nós vamos para um texto em que essa conversa começa a tomar conta dos discípulos. Então o próprio Jesus resolve dar uma esclarecida na história e mostrar que ele ressuscitou mesmo. E aí, nesse processo, ele faz algo muito interessante com os seus discípulos, assim como faz com a gente. Vamos lá para o texto, João 20, a partir do versículo 19. Ao cair da tarde, daquele primeiro dia da semana, estando os discípulos reunidos a portas trancadas, por medo dos judeus, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: paz seja com vocês. Algumas coisas nesse texto. Os discípulos estão reunidos a portas fechadas, trancadas, porque eles estão morrendo de medo dos líderes religiosos e políticos daquele tempo. Porque da mesma forma que o líder foi preso, foi condenado e foi morto, eles sabiam que qualquer um dos seguidores poderia passar pela mesma situação. Então há entre os discípulos um clima de muito temor. Qualquer um, a qualquer momento, poderia ser preso, condenado e morto. Nós estamos falando, não, esses caras vão ser colocados na cadeia, vão lá passar alguns dias, vão falar que eles fizeram aquilo pensando em ajudar humanitariamente ao próximo. Não sei se vocês viram esse depoimento nessa semana. Eu até gostaria de mandar um abraço, se estiver assistindo, o Teucídio, abraço, Teucídio, se estiver nos assistindo aí, porque ele disse que ele só ajudou o Cerveró porque qualquer ser humano ajudaria o próximo. Bom, esses caras estão correndo um risco. Então eles estão trancados, portas fechadas, e aí do nada aparece Jesus. Você já imagina o susto, né? Você está reunido aquele clima de tensão, de repente alguém chega e fala: ei pessoal, paz sobre vocês. Nessa hora, alguém já deve ter tido um troço, alguém já foi tomar já teve alguém que foi tomar um calmante. Qual que é o nome de um calmante famoso que alguém poderia tomar? O quê? Clonazepam. O senhor está achando que os discípulos eram todos viciados em clonazepam com uísque. É mais ou menos isso. Mas poderia ser algo do tipo. Bom, há no texto uma informação importante. O texto começa dizendo que no primeiro dia da semana. Essa é uma informação nova, porque isso não está acontecendo no sábado. Isso está acontecendo no domingo. O que o autor está dizendo é que a partir de Jesus, quando Jesus entra na história, tudo absolutamente é feito novo de novo. Tudo que as pessoas estavam acostumadas a ter como referência religiosa, política e familiar tem que ser refeito à luz de Jesus. Jesus ressuscitou, e esse é um ponto que marca a história de uma tal forma que é como se nós estivéssemos contando a história a partir da ressurreição. A ressurreição é que dá início a uma nova história, a um novo marco, a uma nova era. E aí por isso que o autor vai dizer, no primeiro dia da semana, porque aquele no calendário judeu não era o primeiro dia da semana. O que ele está dizendo é, para nós, a ressurreição marca um novo início. Para nós, a ressurreição marca um novo começo. Então, toda a nossa vida tem que ser vivida a partir da realidade da ressurreição. Jesus passa, morre, chega onde eles estão e diz: paz seja com vocês. Jesus simplesmente entra e declara paz. Isso é fundamental, porque qual é o estado de espírito dos discípulos? Eles estão perturbados, eles estão com medo, eles estão temerosos, estão trancados. Veja, discípulos de Jesus que viram o Mestre fazer os milagres que fez, que viram, por exemplo, Jesus ressuscitar Lázaro, estão trancados, fechados, portas trancadas e com medo. Há versões que diz que Jesus simplesmente entra e eles estavam às portas trancadas. Alguns estudiosos dizem que eles não apenas fecharam a porta da sala ou do quarto onde eles estavam, como tinham fechado o exterior. Sabe aquela coisa de trancar portão, depois
você tranca o portão, passa o cadeado com correntes no portão, depois passa uma trava. É igual algumas pessoas fazem com o carro. Lembra daquela trava, acho que é trava carneiro? Lembra? Tem aquela trava carneiro. Aí tem uma época muito interessante que você, para evitar qualquer coisa, você tirava o tape. Quantos aqui já tiraram o tape? Você tinha lá o tape, tem gente falando, o que é tape? O que é tape? Eu conheço silver tape. A pessoa tirava o tape, e daí era muito legal, porque a pessoa ficava chique andando na rua, com aquele tape assim, que era um perigo aquilo. A pessoa podia ser assaltada, e a pessoa falava assim, que bom que você já tirou do carro, obrigado, passa pra cá, isso é um assalto, e levava o seu tape. E tinha gente que era mais prevenida ainda. Eu conheço pessoas aqui que não apenas levavam tape, mas levavam a sua coleção de fitas cassete das gravações que faziam no rádio, daquelas gravações que você apertava o REC torcendo para que o locutor não falasse no meio da música. Ou então você já gravava naquele programa que o locutor falava, agora com vocês tocaremos Fogo e Paixão de Vando sem o quê? Sem locução, porque era o cara avisando que era hora de você apertar o REC, porque ele não ia falar no meio da música. Porque às vezes você estava gravando a música e ele falava no meio, Transamérica. E você falava, não! Estragou a gravação. Então o cara levava, porque ele tinha uma coleção daquilo, era uma coisa maravilhosa. Você sabe, numa fita cassete da BASF, aquela mais ou menos laranja, cabia o que de cada lado da fita? Porque a fita tinha lado. Era assim, tinha o lado A e tinha o lado B. E aí você escrevia caneta assim naquela parte amarela, quais eram as músicas que estavam escritas ali, que estavam gravadas ali. Cabia, sei lá, numa fita cassete, cabia bem umas 12 músicas. Se fosse do Pink Floyd, cabia meia música do Pink Floyd ou 12 do Ramones, depende do que você fosse gravar ali. Isso é importante para o texto. Eles estão trancados, eles estão fechados, eles estão tolhidos, estão com medo. São discípulos do próprio Deus que se tornou carne e habitou entre nós. E estão com medo. Viram o que Jesus fez e estão com medo. Presenciaram milagres que ninguém presenciou e estão com medo. Aí Jesus chega e diz algo aparentemente simples, mas complicado: paz seja com vocês. Gente, paz. Gente, calma o coração. Gente, sossega. E veja o que ele vai fazer agora, para justamente deixar claro para o pessoal que eles têm que sossegar um pouco. Tendo dito isso, ou seja, paz seja sobre vocês, mostrou-lhe as mãos e o lado. Por quê? Ele está querendo dizer, eu sou eu mesmo. Porque muitos acreditavam que estavam vendo um fantasma ao ver Jesus ressurreto. Então ele mostra as mãos, vejam, sou eu mesmo, eu que fui crucificado. Ele mostra onde os pregos foram cravados e onde a lança o perfurou, conforme diz a Bíblia, que ele foi perfurado com uma lança. Então ele mostra, gente, está aqui, vejam os furos, vejam onde eu fui ferido, para que vocês tenham certeza de que sou eu mesmo. E aí, quando ficou muito claro para os discípulos que era Jesus, eles alegraram-se quando viram o Senhor. Veja, eles já tinham visto Jesus, não tinha? Porque Jesus diz, paz seja convosco, paz seja com vocês. Olha, se alguém do nada entra numa sala e diz alguma coisa, a primeira coisa que você faz é o quê? Você se volta para ver quem está falando. Eles já tinham visto Jesus. Mas o texto está dizendo, a verdadeira visão de Jesus não está quando você simplesmente olha para ele, mas quando você reconhece quem ele é. Você pode simplesmente olhar para Jesus e não o reconhecer. E isso vai fazer de você uma pessoa que perdeu uma grande oportunidade. Aqueles que se alegram ao ver ao Senhor são aqueles que olham para Jesus e reconhecem de verdade quem Ele é. Ou seja,
Filho de Deus, o Deus Filho, que encarnou, viveu entre nós, foi para a cruz, nossos pecados foram colocados sobre ele, morreu e ressuscitou. Quando eles notaram que sim, esse Jesus que está falando conosco é o mesmo que morreu e ressuscitou, então alegraram-se porque o viram, porque até esse momento eles não tinham visto o Jesus da Bíblia, o Jesus da palavra. E novamente Jesus disse: paz seja com vocês. De novo, Jesus está dizendo: pessoal, beleza então? Calmou? Aí já tinha um discípulo lá que estava sendo abanado. Estou mais tranquilo agora, dá uma água para ele. Aí Jesus espera passar o piti. Eu não sei nem quem era que estava dando piti, mas alguém estava dando piti. E beleza, né? Todo mundo calmo. Jesus poderia dizer tanta coisa nessa hora. Jesus poderia chegar para os caras e falar assim: ô pessoal, que história, hein? Ai pessoal, vocês estão ligados que eu morri, né? Morrer animal. Nossa. Jesus, é a primeira vez que ele está aparecendo para os seus discípulos depois da ressurreição. Tinha muita coisa para falar, tinha muita pergunta para ele responder. Imagina, o cara vai falar depois de ter ressuscitado. Primeiro era calma o coração da galera, dizendo: gente, paz, acabou, sossegado, vamos parar com esse medinho, vamos parar, tá tranquilo, estou vivo, beleza? Veja o que Jesus diz. É a primeira palavra que ele diz aos seus discípulos reunidos após a ressurreição: assim como o Pai me enviou, eu os envio. Está todo mundo bem aqui? Jesus está dizendo. Tá, né? Estão em paz? Então vamos ao que interessa. E o que interessa? Missão. É quase que Jesus chegando para eles e dizendo assim: o que vocês estão fazendo trancados aqui? Eu não falei para vocês há poucos dias, porque há poucos dias Jesus tinha dito que era necessário que eles fossem e pregassem o evangelho do reino. Jesus já tinha dado um treinamento para eles há pouco tempo, enviando-os de 2 em 2. Eles voltaram maravilhados porque curaram, expulsaram demônios. E Jesus está dizendo: olha, eu dei esse poder para vocês, é isso que vocês vão fazer. E aí de repente Jesus ressuscita e os encontra trancados. Ninguém entra e ninguém sai. Esse é o protótipo exato do que uma igreja não deve ser. Se há uma coisa que uma igreja não deve ser, é um lugar em que é difícil entrar e difícil sair. É aquela coisa assim: para você entrar, você tem que ser um super-homem. Você tem que passar por testes absurdos que você tem que provar que é mais santo do que qualquer pessoa consegue ser. E depois que você está dentro, as pessoas vão fazer um esforço enorme para que você não saia. É mais ou menos assim: enquanto você está fora, entrar é difícil. Quando você está dentro, sair para qualquer lugar onde você estava antes é praticamente impossível. Porque enquanto você estava fora, a gente não deixava você entrar. Agora que você está dentro, a gente vai ficar de olho para onde você vai. E se você for pego num lugar onde a gente acha que você não deve estar, a gente já vai fazer de tudo de novo para você sair e não entrar de novo. Aí Jesus diz: gente, vocês só entenderam uma coisa: assim como o Pai me enviou, eu envio vocês. Onde é que Jesus morava? Vamos fazer um exercício aqui simples. Onde é que Jesus morava antes de se tornar o Jesus que nasceu de Maria? Onde é que ele morava? Vamos lá. Onde é que Jesus morava? Vamos chamar de céu, onde ele morava. Ele estava lá, estava ele, vamos imaginar. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Estava a Trindade lá nos céus, cuidando de todo o cosmos. Então de repente, sei lá, estavam lá conversando a Trindade, aí alguém olhava e falava assim: olha ali, rapaz. Aí, sei lá, chutando. Aí Jesus está lá brincando com um negocinho assim.
Aí Deus falou: Jesus, para de brincar com Marte. Deixa a Marte aí. Ah, mas deixa a Marte aí, Deus. Para de... Vou deixar aqui nesse canto. Ah, tá bom. Aí Jesus estava lá andando com a Trindade, fazendo assim com o negocinho. Jesus, devolve os anéis. Jesus devolvia os anéis. Aí estava brincando com um negocinho bem pequenininho assim. Jesus, vamos deixar a lua aí. Ó, volta a lua. Eu estava lá. Aí ele deixa toda essa glória dele, de quem cuida de todo o cosmos, de quem criou todas as coisas, e se torna um bebê. Um bebê, assim, bebê. Na época em que as fraldas não eram descartáveis. O que significa dizer que quem brincava com Marte há pouco tempo, agora tem as dobrinhas sujas de cocô. Já imaginou Maria, olha para Jesus, fala: esse menino, viu? Olha essas dobrinhas. Aí tirava a fralda, aí passava lá, não tinha o lenço umedecido, passava o quê? O que se passava no bumbum de bebê, sei lá, na época mais... Pano com água? Pano com água. Ia lá no riachinho, pegava um pano com água, passava no bumbum de Jesus, não tinha hipoglós, passava o quê para não assar? Passava o quê? Azeite. A gente precisa fazer um curso de mães. A gente precisava até elaborar um curso de mães aqui na igreja, para até a gente estar se preocupando aqui com algumas afirmações. Imagina a pessoa com azeite: estou aqui besuntando a criança. Imagine, Maria, o que você está cozinhando, Maria? Não, estou trocando a fralda de Jesus. Naquela época era assim. Inclusive, a Maria gostava mais do azeite galo. Ela falava que era uma acidez melhor, ali não tinha aquele problema. Ficava um bumbumzinho. E aí, imagina só, o criador, o sustentador de todas as coisas, estava no colo de Maria. Maria, se derrubasse o menino, machucava o menino. Imagine o medo de Maria, porque ela pensa assim: se eu derrubar essa criança e machucar, é capaz que Deus me fuzile. Porque Deus dá o filho para ela e fala assim: pode ficar tranquila, sou eu mesmo que estou aí nascendo. O senhor vai ficar olhando sempre? E ele chora porque tem fome. Maria o amamenta. Assim como o Pai me enviou, assim como eu tive que abrir mão de todo conforto, glória, tranquilidade, perfeição, eu envio vocês. O envio de Jesus a esse mundo, nascendo como ser humano, vivendo como gente, passando pelas maiores humilhações possíveis, é um exemplo do que a igreja precisa fazer. Foi o próprio Jesus que disse: assim como o Pai me enviou, eu envio vocês. Então a igreja não tem mais direito de fazer a opção pela zona de conforto. A igreja, inclusive, não tem mais o direito de determinar quais são os lugares que ela pode ou não pode ir para pregar o Evangelho. Porque o próprio Deus vai aos piores locais e antros do mundo para alcançar a gente que Deus escolheu. E aí Jesus diz: agora que vocês estão em paz, agora que passou o susto, agora que vocês já sabem que eu ressuscitei, lembrem-se de uma coisa: o Pai me enviou e eu envio vocês. Vocês têm que fazer aquilo que eu fiz. E o próprio Jesus tinha dito no seu ministério que Deus o enviou para proclamar as boas novas aos cativos, curar os enfermos e anunciar o dia do Senhor. Mostrar através do seu ministério e da sua vida que ele estava reconectando os seres humanos com Deus, que Deus estava propondo uma nova vida, uma nova história, um recomeço, um pacto de amor.
E aí Jesus diz: da mesma forma que eu fiz isso, vão e façam. Porque há inúmeras pessoas vivendo nesse mundo de uma maneira totalmente sem esperança alguma. Num mundo narcisista, num mundo corrompido, num mundo cheio de pecado, num mundo em que o certo está se tornando errado e o errado está se tornando certo. Qualquer crítica que nós fizermos vai ser pequena diante das atrocidades que nós vemos em nosso mundo. E aí Jesus diz: vão e anunciem essas pessoas que estão morrendo que Deus quer fazer um pacto de vida com essas pessoas através de Jesus. Assim como o Pai me enviou, eu envio vocês. Então, assim como o Pai enviou, envie vocês, tira de nós qualquer autoridade de ficarmos trancados, fechados e com medo. Isso inclusive quebra um pouco daquela mensagem cristã que eu reconheço que, embora feita com boa intenção, não é correta, que dizia assim: olha, você está aqui nesse lugar louvando a Deus, mas cuidado com o mundo, cuidado, o mundo é o nosso inimigo. A igreja nunca foi chamada a ver o mundo como inimigo. A igreja sempre foi chamada a ver o mundo como um campo missionário. Porque quando a gente começa a ouvir: olha, cuidado, eu começo a olhar para o meu vizinho e já começa sabe aquele cachorro? Ele está comendo, você vai pôr a mão na comida dele. Aí o vizinho chega para convidar você para comer uma pizza. Eu acho que a pizza dele é consagrada ao demônio. O cara convida você para uma festa. Ah, essa festa aí. Nós tivemos agora, por exemplo, eu não gosto da festa por vários motivos. Nós tivemos aí o Halloween. Festa dos Halloween. E assim, a gente pode olhar isso, a gente tem que fazer uma crítica disso, tudo bem. Mas tem gente que já fala assim: se tiver uma bala de Halloween, se você comer aquela bala, vai entrar um demônio em você. Eu quero dizer uma coisa: eu comi uma bala de Halloween esses dias. Até agora, o doce de Cosmo Daniel. Eu lembro que a gente não podia ir em quermesse. Não sei, eu lembro, não podia ir em quermesse. Festa junina. Festa junina, os melhores doces do mundo são de festa junina. Para mim tem a festa junina o ano inteiro. Eu sou contra esse negócio de festa junina em junho. A gente vai fazer uma festa junina em dezembro. É cuscuz, milho verde, paçoca, cachorro quente, cuscuz, paçoca. Por quê? Porque, claro, você vai fazer tipo um rodízio. É tipo assim, você vai lá, compra as fichinhas. Sei lá, a pessoa chega: quanto você quer de fichinha? Tudo? Todas as fichinhas. Ah, beleza. Aí os crentes ficam, para não falar que faz festa junina, faz festa caipira. Que é a mesma coisa. É a mesma coisa. A festa junina sem glamour. A festa junina Dolly, por exemplo. Não tem glamour nenhum, é aquela coisa cholé. Chamego. Uma vez teve chamego aqui. Isso sim é um inimigo. Sim é um inimigo, chamego. O que é isso? Uma coisa que o inimigo inventou, foi horrível isso. E aí, pessoal, a gente começa a se relacionar com o mundo como um inimigo. E a gente começa a olhar para as pessoas com um olhar quase que raivoso. Do tipo: se você tocar em mim, eu vou ficar impuro. E aí Jesus chega e diz: assim como o Pai me enviou, eu envio vocês. E o próprio Jesus vai dizer daqui a pouco: olha, vocês vão para Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins do mundo. É claro que Jesus está esperando uma postura comprometida, ética, totalmente coerente com o Evangelho para quem vai aonde Ele está enviando. É claro que a gente sabe disso. Mas o problema é que a gente ficou se defendendo de uma tal forma que nós estamos ainda hoje como igreja, como os discípulos, trancados, com medo.
para que ninguém entre e ninguém saia, para que a gente vá se conservando desse jeito até o fim dos tempos. Aí Jesus entra e diz: pessoal, dá para abrir essas portas, porque se vocês não abrirem essas portas, ninguém entra, vocês não saem, e aí o evangelho vai ficar restrito. É igual o que acontece, porque há um texto muito usado, que é um texto bonito, mas que Deus dá uma corrigida nele depois, que é o texto de Atos 2. O texto de Atos 2, lá por volta do versículo 40, diz assim: que a igreja vivia numa comunidade muito interessante. Todos tinham tudo em comum. Eles vendiam os seus bens e repartiam para quem não tinham. Eles repartiam o pão de casa em casa, faziam as celebrações, os seus cultos, e o Senhor ia acrescentando a cada dia os que iam sendo salvos. Só que quando você vai lendo o livro de Atos, logo depois Deus manda um negócio interessante para aquela comunidade, que é um negócio chamado perseguição. Porque Deus olhou para esses caras e falou assim: eles estão vivendo bem, só que está faltando uma coisa que eles esqueceram. Eles têm tudo em comum, e a Bíblia diz que isso é legal. Eles repartem, a Bíblia diz que isso é legal. Eles fazem as celebrações, fazem, a Bíblia diz que isso é legal. Mas, assim como o Pai me enviou, eu envio vocês. E essa parte eles esqueceram. Estavam vivendo enclausurados numa região específica de Jerusalém. O que é que Deus faz? Manda perseguição. E vai crente para tudo quanto é lado do mundo. Do tipo, Deus olhando e dizendo assim: se vocês não são enviados por bem, eu faço isso tranquilamente do meu jeito. Desce perseguição sobre a igreja e vai crente parar na Espanha, que era o fim do mundo conhecido naquela época. E é por isso que o evangelho chegou até nós. Porque a gente foi espalhado, entendeu a visão, entendeu o mandamento, entendeu a missão que Deus tinha dado à igreja. E com isso, vamos voltar para o texto. E com isso, agora tem uma parte importante: soprou sobre eles e disse: recebam o Espírito Santo. Porque, é claro, ninguém é louco de tentar fazer o que Jesus está mandando fazer por sua conta e risco. Jesus diz: assim como o Pai enviou, eu envio vocês. E automaticamente sopra sobre eles e diz: recebam o Espírito. Porque se vocês não estiverem totalmente revestidos e guardados por Deus, vocês não vão conseguir fazer isso. Vocês vão para o mundo e o mundo vai consumir vocês. Vocês vão para o mundo e vão gostar desse negócio do pecado de uma tal forma que vocês ficarão desconfigurados. De uma tal forma que vai chegar um tempo em que ninguém vai saber quem é cristão e quem não é cristão, porque os dois praticamente serão a mesma coisa. Então, recebam o Espírito Santo para que vocês tenham a capacidade de viver uma vida diferente, sem ser piegas no meio de uma geração cada vez mais corrupta. E é possível. E é possível. Às vezes, é claro, nós somos tomados por uma sensação de o que uma pessoa só pode fazer. Mas a gente vai lendo a história, e as grandes transformações na história foram feitas sempre por uma pessoa só. Às vezes eu vejo gente dizendo assim: mas Marquito, eu sou só um. Eu sou só um. Às vezes, lá na minha escola, na minha faculdade, na minha classe, no meu trabalho, na minha família, eu sou só um, no meio de um monte de gente que não tem nada a ver com essa história de Bíblia. E aí eu pergunto para a pessoa: você gosta de Martin Luther King? Ah, eu gosto. Você acha a história legal? Ah, eu acho legal. Ele lutou contra o quê? Ele não lutou contra um bairro. Ele lutou contra um sistema opressor de um país inteiro. E mudou a história. Era um só. Acontece que provavelmente Deus já tinha tocado o coração de muita gente para fazer o que ele fez. Mas Deus tinha tocado o coração de muita gente que ficou em casa pensando: eu sou um só. Aí quando ele toca o coração de um cara chamado Martin Luther King, o que ele pensa? É claro. É claro. Como é que alguém não pensou nisso antes? E assim a história vai acontecendo através de homens e mulheres que vão sendo enviados por Deus para transformar a história, para transformar o local em que estão inseridos. Veja, você mora numa determinada cidade, numa determinada época.
Você tem que lembrar que se você mora numa cidade, numa determinada época, é porque Deus o colocou ali. E se Deus o colocou ali, como nós dissemos no começo, Ele tem um propósito. Porque Deus simplesmente não faz as coisas por fazer. Então, para você que mora em Piracicaba, a pergunta é: o que é que Deus quer de você em Piracicaba? Você que está nos assistindo e mora em Belém, o que é que Deus quer de você em Belém? O que é que Deus quer de você em Araraquara? O que é que Deus quer de você em Salvador? Essa é a pergunta. Também é claro, e agora eu quero dizer algo que a gente precisa entender definitivamente, que a gente precisa colocar as coisas em ordem para que isso aconteça. Só consegue viver assim em missão quem está vivendo para Jesus. Porque há duas formas de você ver Jesus. Você pode ver Jesus como alvo, como objetivo, ou você pode ver Jesus como um meio. Deixa eu explicar isso. Imagine você tendo que responder a seguinte pergunta: por que você quer ir para o céu? Alguém chega para você e diz assim: por que você quer ir para o céu? Há inúmeras respostas possíveis, mas só há uma correta. A resposta por que eu quero ir para o céu só tem a seguinte resposta correta: porque é lá que Jesus estará. E eu não quero ir para o céu porque o céu é um lugar bom, porque Cancún também é bom. Cancún é bom, nunca fui, mas é bom. Nunca fui. Eu não quero ir para Mongaguá, porque Mongaguá é um lugar bom. Também nunca fui. Estou comparando Mongaguá com Cancún, que Deus os perdoe. Porque gente que diz eu quero ir para o céu porque o céu é um lugar bom, está tratando o céu como Cancún, como um bom hotel fazenda. E aí o que é que eu faço para chegar nesse lugar bom? Eu uso o meio, o passaporte, a condução, que é quem? Jesus. Nesse caso, a busca desse cara está totalmente errada, porque Jesus não é o alvo dele. Jesus é o meio que ele usa para alcançar o alvo, que é o céu. Então o céu é o ídolo dele. Ou então ele quer melhorar de emprego. E o que ele faz para melhorar de emprego? Ele usa Jesus. Porque se eu for fiel a Jesus, ele vai me abençoar. E o que eu quero? Eu quero ser abençoado, eu não quero Jesus. Eu quero ser abençoado. Veja que em todo esse processo, Jesus é o meio que você usa para chegar àquilo que você considera mais importante. E isso está errado. Por que eu quero ir para o céu? Porque é onde Jesus vai estar. E ponto final. Porque lá eu vou passar a eternidade com Jesus. E ponto final. E se no céu só tiver Jesus e mais nada, uma roda de violão com Jesus, tá bom, é o que eu quero, porque eu quero ficar com Jesus. Do contrário, Jesus passa a ser um meio que a gente usa para alcançar as coisas que nós julgamos mais importantes que o próprio Jesus. E não é assim que a vida cristã deve ser vivida. E claro que quando nós temos essa visão, fazer missão é impossível. Porque um dos principais argumentos que a igreja tem para fazer missão é revelar a glória de Deus e revelar o que Ele fez em Jesus, para que as pessoas amem Jesus e queiram estar com Jesus. Mas ninguém que quer estar com Jesus como maior alvo, ninguém que não quer estar com Jesus como maior alvo de vida, consegue fazer com que outras pessoas entendam a importância disso. Por isso que aquele tipo de mensagem dizendo: se você não aceitar Jesus, você vai para o inferno, é uma grande besteira, porque faz do inferno o ponto principal da pregação. Na verdade, o cara que se converte assim, ele não se converte porque ama Jesus, ele se converte porque tem medo do inferno. E o medo do inferno para esse cara passa a ser maior do que o amor que ele tem a Jesus. E isso é uma idolatria do inferno. Está errado. Jesus tem que ser o alvo principal. Então por que eu faço missão? Porque Jesus mandou. E se Jesus mandou, é a coisa a ser feita. E se Ele vai dar alguma coisa como consequência da minha obediência,
tanto faz. O que importa é obedecer a Jesus, porque eu amo a Jesus e o meu alvo é Jesus. É tudo por Jesus, é tudo para Jesus. Ah, por que eu tenho que fazer isso se eu não quero fazer isso? Porque Jesus mandou fazer. E Jesus é mais importante do que eu quero, do que eu não quero. Embora haja muita pregação cristã dizendo assim, porque, veja, a força está dentro de você. Não está. A força está em Jesus. E ele diz, recebam o Espírito, porque vocês dependem disso, para ter uma visão correta das coisas. Então por que o crente quer ir para o céu? Crente quer ir para o céu porque no céu vai ter, sei lá, o que vai ter no céu? Vamos chutar alguma coisa que vai ter no céu além de Jesus, e a pessoa pode querer mais que Jesus. No céu vai ter a picanha. O cara que quer ir para o céu porque tem picanha mais que Jesus, ele é igual a qualquer um que se estoura como homem-bomba, porque ele acha que indo fazendo assim vai para ele vai ter 72 virgens. Qual é o alvo dele? 72 virgens. Não, eu quero ir para o céu porque eu vou ter vida eterna. Não, vida eterna o ser humano já tem. A questão é onde você vai passar a vida eterna. Mas a questão principal mesmo é com quem, não onde. O importante não é se é céu ou inferno. O importante é se é com ou sem Jesus. Tem um filme, me ajuda, porque eu lembrei desse filme no nosso grupo pequeno essa semana, do Eddie Murphy, que ele faz uma daquelas negonas engraçadas, tá ligado? E aí eu não lembro que filme que é Vovozona, não sei, Vovozona. Se vocês, por favor, definam o filme Nerds. Que essa personagem dele fala algo interessante, que embora tenha um tom de comédia, o que ela está dizendo precisa ser analisado. E ela fala que ela ama Jesus, e ela diz assim, e se Jesus for para o inferno, é para lá que eu vou? Claro que a gente entende a frase de comédia, mas o que ela está dizendo tem sentido. O que ela está dizendo é, eu quero ir para onde Jesus está. Se Jesus está lá, é para lá que eu vou e ponto final. Porque o que eu faço para Jesus, por Jesus, porque Ele é o centro. Fantástico. Não use Jesus como meio, use Jesus como alvo. Ele não é um meio para se obter coisas. Por isso que a teologia da prosperidade é uma das grandes porcarias já inventadas, não pelo ser humano, pelo diabo. Porque quem inventou a teologia da prosperidade não foi nenhum pastor, foi o diabo. E daí algum pastor achou legal. E o texto termina, se perdoarem os pecados de alguém, estarão perdoados. Se não os perdoarem, não estarão perdoados. O que acontece aqui é que Jesus não está dando um poder específico para que os discípulos perdoem ou não pecados. Ele está dizendo, pessoas que são enviadas, recebem o Espírito e compreendem a vontade de Deus, irão apenas revelar de maneira natural o que Deus já fez. Assim o que Jesus está dizendo é, naturalmente na história da igreja, pessoas serão batizadas, pessoas serão recebidas, e naturalmente será declarado sobre elas que os pecados delas estão perdoados porque elas se sujeitaram à cruz. Não é que a igreja tem um poder específico de fazer isso, é que a igreja que vive a vontade de Deus naturalmente revela o que Ele já fez. É igual a história de batismo. Nós temos que o batismo não salva, mas o batismo revela de maneira visível o que Deus já realizou no coração daquela pessoa. É apenas uma manifestação visível de uma realidade espiritual. O que ele está dizendo para as pessoas é, vocês vão viver de uma tal forma que através da vida de vocês, verdades espirituais vão sendo reveladas dia após dia.
As pessoas vão conhecendo a Jesus através de vocês. As pessoas vão sendo perdoadas através de vocês. As pessoas vão encontrando vida através de vocês. A vizinhança vai sendo transformada através de vocês. A cidade vai sendo transformada. O país vai sendo transformado. Porque, gente, isso é importante. Nós estamos no meio de uma crise política absurda. Independente da veia política que você tenha, independente de você ser de direita ou esquerda, uma coisa precisa ficar clara: a solução para o país não está em nós ficarmos tentando buscar um governo mais justo. Deixa eu ser bem claro numa coisa que eu vou dizer. Se eu tenho qualquer governante, qualquer, seja ele presidente, ministro, governador, senador, vereador, prefeito, não importa, em qualquer instância, que não é comprometido com Jesus, porque ele não é cristão, eu não posso esperar dele um comprometimento com o reino e com a justiça do reino, porque ele não tem esse compromisso. Assim, nós como igreja precisamos crer que a nossa oração, quando nós oramos por justiça, obrigatoriamente passa por uma oração: Senhor, converte essas pessoas. Porque se elas não se converterem a Cristo, não tem conversa. Como é que eu vou pedir para alguém ter em sua vida manifestações visíveis do reino de Deus, se ela não é convertida a Jesus? Mas veja, poucos cristãos oram para que seus governantes se convertam, e nós precisamos fazer essa oração. Porque, claro, eu posso simplesmente olhar para o noticiário e dizer: bem feito, vai pagar o que fez. Mas sem Cristo, a bagunça continua. Sem Cristo, o ser humano ainda vai continuar arrebentando com a natureza que Deus criou, seja em Minas Gerais, seja no Espírito Santo, na Bahia ou em qualquer outro lugar, em prol do dinheiro. Eu posso orar dizendo: Senhor, que eles deixem de amar o dinheiro. Mas a própria Bíblia diz que as pessoas só conseguem deixar de amar o dinheiro quando o seu amor maior for Jesus. Então eu tenho que orar: Senhor, converte-os. Converte-os. Mas ao mesmo tempo em que eu estou orando: Senhor, converte-os, eu tenho que lembrar de uma frase que Jesus disse aos discípulos: assim como o Pai me enviou, eu os envio. Até porque a própria Bíblia diz assim: e como crerão se não há quem pregue? Como ouvirão se não há quem anuncie? A pergunta é: onde está a voz dos cristãos? De nós. Missão. Se você quer uma cidade melhor, você quer um bairro melhor, você quer tudo melhor, pregue o Evangelho. Anuncie a salvação que há somente em Jesus, para que as pessoas se convertam, voltem os seus olhos para a palavra, amem a Jesus acima de todas as coisas, e aí sim a justiça do reino será manifesta. E eu oro de verdade, como pastor, não apenas agora dessa igreja, mas como pastor, vivendo num país como o Brasil, vivendo numa cidade como Piracicaba, que a pregação do Evangelho se torne uma paixão de muitos e muitos cristãos para a glória do Senhor. De uma tal forma que a gente se incomode, no melhor sentido da palavra, das vezes em que não fazemos isso, das vezes em que não demonstramos isso. E que Deus vai fazendo queimar o nosso coração por pessoas que não conhecem a Jesus. Seja na nossa família, no nosso trabalho, que o Senhor comece a abrir os nossos olhos para que a gente comece a enxergar essas pessoas. Pessoas que estão ali ao nosso redor dia após dia,
pessoas pelas quais nós não nos importamos tanto quanto deveríamos, mas que o Espírito Santo que foi soprado sobre nós comece a abrir os nossos olhos, o nosso coração em direção a essas pessoas, não para anunciar para elas que elas vão para o inferno, mas para anunciar que há um plano de reconexão com Deus em Cristo Jesus revelado na cruz. Principalmente um plano em que elas podem ser felizes de verdade, não vendidas a uma cultura narcisista como a nossa, mas a cultura do reino de Deus, onde há verdadeira paz e alegria. Esse é o nosso chamado. É por isso que Deus faz em nós igreja. É por isso que nós queremos plantar outras igrejas. É por isso que nós queremos abençoar outras pessoas na cidade com ações sociais. Porque tudo isso faz parte da obediência à voz de Jesus que diz: assim como o Pai me enviou, eu envio vocês. Vão e pregam o Evangelho. Que Deus os abençoe. Deus, ajuda-nos a fazer isso para a glória do Teu nome. Com a leveza daqueles que são regenerados, com a graça daqueles que reconhecem o seu próprio pecado, e com a firmeza daqueles que reconhecem a importância dessa mensagem. Ajuda-nos a fazer isso, Pai, e a anunciar a Jesus para a glória do Senhor. Amém.